Então, o relatório dessa semana, o título que ele traz é que a pressão está sobre as mãos de diamantes, aqui, né? A pressão cresce na mão de diamantes. Ele chama a atenção que são as mãos mais fortes, aqueles investidores que mais acreditam na tese do BTC, né? Então, que acabam sendo hoje os long-term holders e os mineradores, tá? Então, a gente já viu que teve muitos sinais de capitulação em várias áreas, em vários setores, tanto nas criptomoedas como no mundo como um todo, né? Então, agora a gente está aí tentando ver aonde que o fundo vai se formar, né? E acompanhando isso daí para ver como que o mercado está se comportando e ver se a gente tem características que mostrem para nós a formação de um fundo, né? E é isso que a gente vai fazer hoje, isso que a gente faz aqui sempre com os dados on-chain da Glasgow, tá? Bom, essa semana o Bitcoin ele seguiu aqui, né, uma faixa de preço consolidada aqui, né, tá ali entre a faixa de 20 mil dólares. A primeira semana de julho foi essa daí, né? A gente teve uma queda do mês de junho aí que foi a maior queda de todos os meses da história, né, do Bitcoin. Então ele chama atenção que essas semanas aí, essa semana, semana passada, o mercado está entendendo, né, está digerindo o que está acontecendo, toda essa queda, né, e o que está acontecendo no mundo como um todo. Então, hoje, né, a gente está com 75% da máxima histórica daí de novembro, e esse drawdown ele chama atenção para nós que mesmo os investidores mais fortes aí, né, mais confiantes já estão enfrentando pressão, né, já vem enfrentando pressão há algum tempo, e chama atenção que são os long-term holders e os mineradores, e o foco dessa semana são essas duas entidades aí, tá? Então, essa semana a gente vai analisar alguns pontos aí que no último bear market de 2018, que é o bear market que a gente está comparando mais agora, que é o bear market que tem a estrutura mais parecida com o que a gente está acontecendo, com o que está acontecendo nesse atual bear market. Então, o foco vai ser em 2018 aqui nessa semana, tá? Bom, a gente está nesse período aí, o mercado vem caindo muito forte, né? A gente recém passou um último evento de capitulação que a gente viu nas últimas semanas, que essa capitulação aqui foi dos long term holders, né? Essa daqui foi do evento da Luna, do projeto Terra Luna, e agora aqui o evento dos long term holders capitulando. Então a gente vai analisar essa semana aí quatro pontos aqui, tá? Então um é o fluxo de venda e a redistribuição de bitcoins que está saindo de mãos mais fracas para mãos mais fortes, né? Como a gente chama, assim, também gosta de chamar de ser o smart money, né? E isso aí geralmente indica uma exaustão dos vendedores, né? Que é basicamente isso, um evento de capitulação também. Então a gente vai ver que essa redistribuição está indo para mãos de investidores que têm por histórico ter mais convicção no Bitcoin, serem os investidores de longo prazo que tendem a comprar realmente nas melhores regiões de mercado, né? Como o Viana acabou de falar, esperando 4 anos aí para chegar numa região, numa faixa de preço, numa condição de mercado que chame atenção para o investidor de longo prazo, tá? A gente vai analisar alguma coisa sobre uma recuperação de demanda, tanto de pequenas quanto de grandes entidades. Então, como a gente viu nas outras semanas, os camarões e as baleias são os investidores que mais estão acumulando desde o evento da Terra Luna. E também a gente vai chamar atenção nesse relatório para uma capitulação de mineradores, né? A gente vai analisar vários fatores deles aí que mostram que os mineradores agora são os investidores, são as entidades que estão em fase de capitulação, como a gente viu na semana passada nos long term holders. Essa semana a gente vai explorar os mineradores, tá? Então, dando sequência aqui, iniciando o primeiro indicador dessa semana, é o Price Drawdown from All-Time High, né? Então, a gente compara aqui o ciclo de 2018 a 2019 com esse ciclo que a gente está hoje. Então, ele chama a atenção que a gente teve aqui, ficou num período de 11 meses em um bear market, e o mercado chegou a cair aqui até na faixa de preço, na época aqui de 6 mil dólares, né? E ele chama a atenção que esse comparativo da faixa de preço de 6 mil dólares aqui para nós foi a faixa de preço de 30 mil dólares. Tá? Então a gente vem 14 meses aqui nessa estrutura de mercado, de drawdown, e a gente chega aqui no 30 mil e tem um evento de capitulação, assim como a gente teve aqui em dezembro de 2018, janeiro de 2019, né? Nessa ocasião, então, a gente teve uma queda aqui de 50% em um mês, nessa ocasião aqui, então o preço chegou
a ficar 83% negativo da máxima histórica na época, né? Aqui na faixa de 20 mil dólares. E dessa vez a gente tem uma capitulação similar aqui, só que a gente caiu 40% em 2 semanas, né? Então, atenção para nós, foi o mês de junho aí, que foi um mês que teve a pior performance de preço do Bitcoin na história, né? Então, hoje a gente chegou a tocar aqui 72% da máxima histórica aí, que foi em novembro do ano passado, né? Então, chama atenção para nós justamente essa estrutura de mercado aqui do preço, do comportamento do preço, tá? Continuidade aqui, né, sobre essa questão de drawdown e sobre um ponto que a gente gosta de analisar aqui também, que é a redistribuição de bitcoins conforme o preço. Então, esse gráfico ele mostra para nós aqui, ele é um gráfico interativo que ele faz o comparativo de dezembro de 2017 a março de 2019, né? Então, o preço aqui ele se comporta nessa faixinha cinza que está aqui, que ela está se movendo. Então, ele chama a atenção que o preço, a gente estava na máxima histórica lá, próximo de 20 mil dólares, e esse preço ele vem descendo e ele vem trazendo essa redistribuição. Pode ver, conforme ele vem balançando aqui, ele vem trazendo uma redistribuição para a faixa dos 6 mil dólares, igual está aqui agora, e daí a gente tem uma capitulação, e esse preço fica aqui, essa redistribuição de bitcoins vem para a faixa de preço entre 3 a 4 mil dólares aqui, né? Então, é justamente o que a gente comentou aqui, né? Então, o preço ele vem caindo, a gente vai tendo uma redistribuição de bitcoins aqui, né? Os investidores que compraram os preços mais acima aqui, são os turistas de mercado, os especuladores, os investidores de curto prazo, eles vão começando a vender esses bitcoins, vai tendo essa redistribuição de preço, faz esse preço chegar próximo de 6 mil, e quando a gente tem uma capitulação, essa redistribuição de bitcoins vai para a faixa de 3 a 4 mil dólares. Então, é basicamente isso que esse gráfico está mostrando para nós. Né? Pode ver como ele vem e traz todos os bitcoins aqui para essa faixa. Não todos, mas traz uma distribuição tanto quanto grande para essa faixa de preço entre 3 e 6 mil dólares aqui. Né? Então, antes da capitulação e agora aqui após a capitulação. Essa estrutura ela é muito similar com o que a gente está vendo hoje. Tá? Então, a gente faz um gráfico interativo parecido com o que a gente acabou de olhar. A gente tem aqui a máxima histórica do ano passado, na faixa dos 60 a 70 mil dólares. O preço ele vem caindo, a redistribuição vem vindo junto com ele, que são essas faixas laranjas, né? A faixa cinza, lembrando, é aonde o preço está se comportando. Então, a gente fica nessa faixa de 30 mil, tem o evento de capitulação que a gente teve, e a gente vem aqui para a faixa dos 17 a 22 mil dólares aqui, que é o que a gente trouxe as semanas passadas aí também, essa redistribuição, tá? Dando continuidade, né, já que a gente comentou que investidores, né, que continuam no mercado, são os long-term holders e os mineradores. Então, a gente vai tentar dar uma olhada agora no comportamento dos long-term holders, tá? Então, esse indicador, o long-term holder SOPR, ele traz para nós a realização de prejuízo aqui, né, dos long-term holders, tá? Que é o Spend Output Profit Ratio, né? Que é uma razão de lucro do investidor, né? Então, essa linha 1 aqui quer dizer que o preço está basicamente no custo base dos investidores, né? Nesse caso aqui, o grupo de investidor long-term holder. Lembrando que os long-term holders são aqueles investidores que possuem os bitcoins com mais de 155 dias, tá? Então, quando a gente tem essa linha amarela aqui acima do 1, é a razão de lucro dele, né? Então, a gente vem aqui, por exemplo, em 14 aqui chegou a 20. Então, os investidores chegaram a ter 20 vezes o lucro, né? Aqui, ano passado, a gente chegou numa faixa de 8, mais ou menos, aqui. Então, era 8 vezes o valor que eles investiram, o lucro que eles tinham, né? Então, hoje, a gente está numa região aqui de 0,67, tá? Isso quer dizer que os investidores, o preço que os long-term holders estão vendendo as suas moedas, que eles estão realizando as suas moedas aqui, eles estão realizando prejuízos em média de 33%. Tá? É isso que esse indicador quer dizer para nós. E ele chama atenção para nós aqui no último evento, no último bear market que a gente teve aqui, né, em 2018 a 2019, a gente chegou a ficar com 52% de realização de prejuízo dos long-term holders e durou aqui 328 dias, né? Em 2014 e 2015 também chegamos a 51% de realização de prejuízo
dos long-term holders e o bear market durou 402 dias. O Covid, 50 dias e os long-term holders chegaram a realizar prejuízos de 20%. Tá? Então, essa é uma média de realização de prejuízo que os long-term holders estão realizando atualmente. Tá? É o que esse indicador traz para nós. O próximo indicador, a gente segue aqui nos long-term holders, mas esse indicador ele traz para nós uma indicação do preço médio dele. Né? Então, a gente olhou agora a quantidade de prejuízo que eles estão realizando, né? Então, ele leva em consideração o preço médio dos long-term holders e o preço que eles estão vendendo. Então, esse preço quer dizer que eles estão realizando um prejuízo em média de 33%, esses long-term holders. E aqui esse indicador ele mostra para nós apenas o preço médio deles, né? Então são investidores que não venderam. Ali é a realização de prejuízo, esse aqui são as posições que eles continuam segurando. Então hoje a faixa que os long term holders estão desse indicador é 0,86, ou seja, eles estão segurando 14% de prejuízo aqui, tá? Chama atenção para nós aqui também em 2018, que é o que a gente está comparando aqui, 2018 e 2019, esse indicador chegou a ficar com 36% de prejuízo não realizado. Em 2015, aqui, 54%. E em 2011, lá atrás, chegou a 68%. Tá? Seguindo isso, a gente parte para esse próximo indicador, que ele a gente tenta fazer uma conversão, né? Convergir esses dois indicadores que a gente acabou de olhar. Combina os dois e tenta chegar numa faixa de preço onde a gente tem esses dois indicadores abaixo de 1 ali, né? Então, que são regiões consideradas de capitulação dos long-term holders, tá? Então, quando a gente está dentro dessas faixas verdes aqui, é a combinação daqueles dois indicadores que a gente acabou de olhar, tá? Então, ele chama atenção para nós hoje aqui que o custo base dos long-term holders, né? É uma média ponderada isso daqui, né? Não quer dizer que todos os long-term holders estão com o preço médio deles é 22 mil. É uma média. Então, hoje, esse indicador, né? O custo base, né? O preço médio dos long-term holders está em 22 mil, tá? O SOPR, que é o que a gente acabou de olhar, está lá em 0,67, né? Então, a gente chega nessa faixa verde igual a gente comentou agora, né? Então, em 2018 a 2019, essa faixa verde, essa é uma faixa considerada de capitulação dos long-term holders, chegou a durar 6 meses, e em 2014 e 2015 chegou a durar 11 meses, tá? Então, isso sinaliza para nós, né, que os long-term holders que compraram muito acima do preço atual são esses investidores que estão vendendo, na verdade, né? Que é o que a gente olhou agora há pouco, né? Então, esse é os 33% de realização. E os que não venderam, que estão com 14% de prejuízo não realizado, são aqueles que provavelmente compraram no ciclo de 2017 a 2020. Isso é outro fato que a gente analisou, acho que há 2 semanas atrás. A gente trazia 2 teses de capitulação dos long-term holders, né? Então, a gente analisava a idade das moedas, né? A idade das moedas é quando elas foram compradas. Então, a gente viu que a capitulação, que foi dos 30 mil, a perda dos 30 mil para a faixa dos 20 mil, aqui até 17.600, foram dos investidores que compraram as moedas no ciclo de 2021 para cá. Ou seja, são investidores que compraram acima do preço que está hoje mesmo, né? E a gente fez a comparativa dos investidores que compraram os bitcoins antes de 2021. Então, são investidores que estão nessa faixa de preço aqui que não estavam no prejuízo ainda, né? E a gente viu que quem vendeu, a capitulação que a gente teve, foram dos investidores do ciclo de 2021 a 2022. Então, foi uma capitulação de preços, não uma capitulação de perda de confiança ou perda de convicção no ativo, né? Muito pelo contrário. Mostra que os investidores que compraram antes continuam segurando as suas moedas e são esses investidores que também estão acumulando na faixa de preço que a gente está hoje, tá? Dando continuidade aqui, então a gente passa agora para um indicador que leva em consideração a quantidade de supply dos long-term holders e dos short-term holders que estão com lucro ou prejuízo, né? Então, é um indicador da quantidade deles que está com prejuízo não realizado e faz uma razão de ambos eles, né? Então, a gente tem em vermelho aqui os
short term holders, né, a quantidade de prejuízo que eles estão, né, o tamanho do prejuízo deles, e em azul os long term holders, tá? E o que a gente leva em consideração aqui, para a formação de um fundo, o que a gente espera ver é que tenha um aumento na proporção de long term holders segurando o prejuízo, tá? Então, como a gente olhou ali acima agora, a gente viu que a gente está com 14% dos long term holders segurando o prejuízo, e nos ciclos anteriores esse valor chegou até 50%. Então, quanto maior é o prejuízo dos long term holders nessa, com o preço caindo, mais próximo a gente pode estar do fundo de mercado. É isso que ele chama atenção. E é isso, eles segurando esses prejuízos, e eles continuam acumulando, porque eles não são sensíveis ao preço, à volatilidade do preço, e eles tendem a acreditar no projeto, né? Então, a gente leva em consideração isso. Quando a gente vê que está subindo muito o prejuízo deles, é uma região de fundo que a gente tem. Então, como a gente pode ver aqui, 2014 e 2015, a gente teve um aumento de prejuízo dos short-term holders aqui e dos long-term holders, foi subindo. Chegou um momento que teve uma queda aqui, e ele chama atenção que 91% do mercado chegou a ficar com prejuízo. Não? 35% eram os long-term holders e 3,2% foram os short-term holders, né? Nesse ponto aqui. E foi um último evento de capitulação para então o mercado começar a subir em 2015. E em 2018 ele chama atenção para nós aqui também. A gente veio com o bear market iniciando aqui, né, no início de 2018, teve evento de capitulação dos 6 mil dólares, como a gente falou acima ali agora. O mercado aumentou esses níveis de prejuízo, e quando a gente teve aqui um pivôzinho de alta que marca o início da alta aqui, os long term holders possuíam 34% na época e os short term holders 4%. A faixa de preço que a gente está hoje é dos long term holders com 28% e os short term holders com 16%. Então, eles chamam atenção que ainda há um espaço para cair, né? Ou então que esses short term holders que estão com 16% aqui são os long term holders que compraram, mas a moeda ainda não teve tempo para maturar, né? Então, por exemplo, se esse investidor que comprou há 2 semanas atrás, essa moeda tem 14 dias. E para ele se tornar um long term holder tem que passar 155 dias. Então, ele chama atenção que a gente tem sinais de formação de fundos, sim, mas mesmo assim o mercado ainda precisa de mais tempo para a gente poder realmente ver e ter uma maturidade para estabelecer realmente onde é a região de fundo, né? E é justamente também esse ponto dessas moedas que os long-term holders estão comprando agora, que por hora eles são short-term holders, essas moedas maturarem para virarem long-term holders, ou seja, isso a gente só vai conseguir ver com o passar dos meses aí, tá? Dando continuidade aqui, ele chama atenção para um novo indicador nessa semana, tá? Que é esse Change Adjusted Median and Mean. Esse indicador, ele tende a buscar a recuperação da demanda, tá? Então, ele leva em consideração aqui 2 grupos de investidores, né? Os investidores que que compram menos, né? Os volumes transacionais são menores, ou seja, os camarões, e os investidores maiores, que são as baleias, tá? Então, que são justamente os 2 investidores que, como a gente tem acompanhado nas últimas semanas, os investidores que mais estão acumulando desde o evento da Terra-Luna, tá? Aqui, então, a gente tenta mesclar esses 2 indicadores para tentar entender como que eles estão se comportando e tentar ter uma visão macro, um mapa de como eles possam vir a se comportar ou o que esperar deles aí daqui para frente, de acordo com os últimos ciclos que a gente teve, né? Então, a gente tem 3 pontos aqui, tá? A gente tem quando as entidades menores, que são as azuis, elas ultrapassam as maiores, tá? Quando essa linha azul, ela vai chegar a ultrapassar a linha vermelha aqui, tá? Isso tipicamente indica para nós uma entrada muito grande de nova demanda, de pequenas transações, que geralmente é em um bull market, no mercado altista. É aquilo que a gente comenta, para a gente voltar a ter um mercado altista, a gente precisa que o mercado volte a subir, comece a dar lucro, isso atraia novos investidores, e esses novos investidores vão ver que o mercado está dando lucro, e eles vão comprando, então a gente tem essa euforia, né, o famoso FOMO aí também, né, e o mercado começa a subir naquela euforia que a gente sabe como é que é. Então, isso acontece, essa linha azul mostra isso para nós, né, quando a gente tem essa linha azul ultrapassando
As linhas vermelhas, geralmente, a gente está em picos de mercado, né, em topos de mercado, tá? Quando a outra situação que a gente tem aqui também é quando ambos os indicadores, né, tanto o vermelho quanto o azul, eles estão aumentando, quer dizer que ambos os investidores estão aumentando a sua demanda, né, e a gente pode estar vendo uma virada de tendência, né? Então a gente pode ver aqui o bear market de 2011 para 2012, então a gente tem essa queda, a gente vê ambos os investidores começando a subir aqui, iniciado um pico pelos investidores maiores, né, em vermelho, lembrando que são as transações maiores, e depois a gente inicia esse bull market, então entram os investidores em azul, que são os investidores, os turistas de mercado, aí, como o Aglason gosta de chamar, e a gente tem esses rallies de alta, tá? Então a gente tem quando o mercado começa a apontar para cima, é um sinal de que a gente possa estar muito próximo de um fundo de mercado, né? Em 2015 a gente tem novamente esse sinal aqui, marcando o fundo de mercado, tendo esse aumento na demanda. Em 2018 e 2019 é a mesma coisa, né? Então, após a capitulação que a gente teve aqui, a gente vê que começa a subir ambas as linhas, então a gente tem um interesse pelos investidores, tanto pequenos quanto grandes, então a demanda vai subindo, o preço volta a subir. Hoje, ele chama atenção para nós que a gente teve as transações com maiores valores, elas vêm dominando desde 2021, né? É o que chama atenção para nós, que é justamente quando os institucionais entraram no mercado, né? Então a gente já analisou em outras semanas aí o tamanho de transações, né? A gente via que a partir de janeiro de 2021 a gente tinha um aumento muito grande de transações de mais de 10 milhões de dólares, comprando mais de 10 mil bitcoins e tudo mais. Então isso aqui comprova para nós, né? E o que ele chama atenção para nós é que as transações dos pequenos investidores, elas seguem laterais aqui. A gente teve uma queda aqui, né, no começo do ano, mas agora a gente está lateral. Então, ele chama atenção que os pequenos investidores, eles estão se comportando de uma forma um pouco diferente do que nas outras vezes, onde essa demanda ela só caía, né? Na verdade, não. A gente está aí desde março com essa demanda lateral aqui. Então, ele chama atenção para nós. E dessa vez a gente está tendo um comportamento um pouco diferente, né? Então, o que a gente espera a partir de agora é que ambos essas linhas elas comecem a subir, assim como a gente viu aqui em janeiro de 2019, para a gente poder confirmar que a gente realmente formou um fundo ou que a gente está formando um fundo mais sólido, assim, um fundo que a gente possa acreditar mais. Mas enquanto a gente não tiver esse sinal de entrada de aumento de demanda, de entrada de nova demanda, os preços eles podem continuar laterais ou até caindo, porque a gente continua numa tendência de baixa aí, a gente está vendo hoje aí como que os mercados estão se comportando aí, vários ativos caindo mais de 10%. Tá? Repara uma coisa, os pequenos são azul, certo? Volta naquele ponto azul de 2013. 2013, esse pico aqui? Encheu de gente nova, de turista de mercado, topo, cai. Olha 2018, o topo. Encheu de turista, recessão. Desta vez não aconteceu por causa da questão do institucional. E você nota que também a volatilidade deles lá na parte de baixo, ela continua ampla. Ou seja, a quantidade de institucional que entrou, a Wall Street entrou na parada. E isso chama muita atenção. Porque tá esmagando, tá. Se aí for o fundo, vai ser o menor fundo. Ele vai ter uma recessão de bolsa padrão, que é 70%, não de 84% a 90% que é de tech. E vendo o BTC não só como um ativo, e sim como um commodity. Ele tá tendo essa visão, se aí for o fundo dele. Agora, se ele dá rasgada para 90% de queda, ele volta a ser um ativo tech. Mas pelo que eu estou entendendo, a Wall Street está vendo isso como um commodity. O BTC sendo um commodity blockchain e as outras demais sim como um produto tech, uma startup de tecnologia. Então, cara, a probabilidade de estarmos perto do fundo é enorme. Enorme. Primeiro pela parte gráfica, segundo pelos fundamentos. Mas estamos não em recessão. Estamos em algo que chama depressão. É quando o principal ativo do mercado supera uma queda de 70%. Entendeu?
Agora continua, Wellington. Bom, então dando continuidade, a gente entra agora no outro grupo que a gente comentou, né? Então a gente analisou os long term holders, e agora a gente, e os pequenos agora, né? Que são esses dois investidores que estão comprando bastante, como a gente vem trazendo nas últimas semanas, e agora a gente vai analisar os mineradores. Ele chama atenção para a capitulação dos mineradores, tá? Esses investidores, essa entidade, na verdade, né, eles tendem a ser aqueles que vendem durante o estágio final de um bear market, até porque é uma questão que eles trabalham com isso, né? Então eles vão recebendo, eles recebem em Bitcoin, então eles são os últimos investidores que, vamos dizer assim, têm poder de venda, né, entre aspas, vamos dizer assim, né? Não é bem correto isso a gente dizer, mas é uma entidade que a gente analisa porque, geralmente, quando eles capitulam, eles são os últimos a capitularem. Então, a gente já teve a capitulação dos long-term holders, então a gente vai analisar essas condições de mercado que trazem para nós que a gente está no risco de capitulação dos mineradores também. A gente viu nas semanas passadas que eles também estão desligando as suas estações de mineração, justamente porque eles não estão conseguindo obter lucro. Enfim, a gente vai olhar isso daqui agora também, tá? Ele chama a atenção para nós aqui, então, para dois pontos aqui. Então, um é essa linha laranja, que é o Google Multiple, que ele rastreia o ganho em dólar dos mineradores, tá? Então, ele traz uma média anualizada de lucro que eles têm em dólar, e hoje essa média deles aqui está em 0,50, ou seja, eles estão ganhando 50% do que eles ganharam na média do último ano, né? Então, é um lucro baixo que eles estão tendo, tá? Que indica que eles não estão conseguindo, estão enfrentando um certo estresse para poder rentabilizar em cima das suas estações de mineração, tá? A gente chegou a bater 0,35 aqui, né? Ou seja, tipo, um valor muito baixo. Ano passado aqui, quando a gente teve o evento da China, né, testando todos os mineradores do seu território, né, esse valor chegou a 45, né, 0,45, no crash do Covid, 0,41, e no último bear market que a gente gosta de comparar, para 2018 a 2019, chegou a 0,31, né, ou seja, 30% do lucro que eles tiveram no último ano, tá? Então chama atenção para a dificuldade que os mineradores estão tendo em ter lucro, tá? Em roxo aqui a gente tem a dificuldade de compressão Ribbon, tá? O qual ela vem caindo também aqui desde setembro de 2021, e agora, depois que a gente ficou na faixa dos 30 mil, essa queda foi mais drástica ainda, né? Então, a gente trouxe essa dificuldade de mineração dos mineradores aí, né? Eles estão, na verdade, desligando as suas plataformas ASIC, porque justamente tem pouca lucratividade, a energia está subindo, né? A gente olhou também nas últimas semanas que a utilização da rede está muito pequena, né? Então, se a utilização da rede está pequena, tem poucas transações, você está com a sua estação de mineração ligada ali, não tem muitos blocos para você minerar, então você acaba gastando muita energia para ter pouco retorno. Então, eles estão optando, na verdade, em desligar essas estações de mineração. E daí, com isso, tendo essa soma desses dois indicadores, né? Então, a gente tendo esse Google Multiple, que é o lucro deles aqui, menor que 0,6, e quando a gente tem essa dificuldade de mineração aqui menor que 0,01, que ele chama atenção aqui, a gente tem regiões de capitulação dos mineradores, que são essas regiões em amarelo. Então, a gente teve aqui, no final de 2018 e janeiro até março, abril de 2019, que foi realmente o fundo de mercado. A gente teve aqui no Covid, né? Então, a gente tem aqui março de Covid, a gente chegou a tocar essa região, depois o mercado chegou a subir um tempo aqui, e ainda ficou nessa região de capitulação dos mineradores, e agora a gente está nessa região amarela aí, basicamente, desde o evento da Terra-Luna, e depois que a gente teve a capitulação dos long-term holders, então a gente está nessa faixa de capitulação para os mineradores, né? Tá? Dando continuidade nos mineradores, aqui o último gráfico dessa semana também. Então, a gente viu que a gente teve a confirmação que a gente está realmente nessa faixa de risco bem elevada da capitulação dos mineradores, e que isso veio desde o evento do Terra Luna, que eu acabei de falar. Então,
a gente vê nesse indicador que os mineradores, eles venderam cerca de 4,5 mil bitcoins aqui desde maio, tá? Que indica essa capitulação deles. Então, a gente teve aqui o evento justamente do Terra Luna aqui, quando a gente chegou nessa faixa de preço dos 30 mil, os mineradores venderam toda essa quantidade de bitcoins aqui, né? E chama atenção isso para nós. Chama atenção para nós também que essa venda deles, ela chegou a diminuir, então eles estão numa faixa de venda hoje aqui de mais ou menos 1.300 bitcoins por mês, né, na faixa de preço que a gente está. E a gente tem que nos últimos 2 meses aqui, os mineradores, eles possuíam quase 75 mil bitcoins em mãos, e hoje eles possuem 67 mil aqui, ou seja, nesses últimos 2 meses aí eles venderam quase 8 mil bitcoins, né? Chama atenção para nós, e esse número justamente por ser, a gente está batendo máximas de vendas deles aqui, né? A gente vê aqui, em 2019, eles chegaram a vender 5 mil bitcoins aqui, né? Então aqui a gente tinha um mercado, na verdade, subindo, né? Então era a realização de lucros deles. 2020 a gente teve também aqui 2,5 mais ou menos, com essa faixa amarela gerando essa condição de mercado de capitulação. E aqui em 2018 e 2019 a gente teve também essa faixa de capitulação deles, que durou 4 meses, né? Então ele chama atenção para nós nesse indicador aqui também, que 2018 a 2019, essa combinação de capitulação dos mineradores durou 4 meses, né, que foi de janeiro, dezembro até março, mais ou menos, de 2019, e a gente está nessa faixa aqui, hoje como um mês aqui, levando em consideração o mês de junho, mas se a gente pegar aqui o evento da Terra Luna, a gente tem aqui 2 meses, né? Então, a estrutura de mercado para a capitulação dos mineradores, ela também está se repetindo, tá? Bom, esse foi o último indicador dessa semana. Eu vou fazer um resumo e uma conclusão aqui, só para a gente finalizar. A gente olhou alguns fatores aqui, tá? A gente viu que a atual estrutura que a gente está no mercado, ela está trazendo para nós vários sinais de que a gente está na fase final de bear market, né? Então, a gente vem trazendo isso já há algumas semanas, e agora a gente viu que a gente está basicamente na última fase mesmo, que é a capitulação dos mineradores, que eles são os últimos a capitularem no mercado, tá? Então, a gente tem analisado também os grupos com maior convicção, que são, né, esses long-term holders e os mineradores, porque são os investidores de longo prazo, e os mineradores que são aqueles investidores que acreditam que trabalham com o Bitcoin, né? Então, são eles que basicamente continuam no mercado e são eles que estão enfrentando toda essa pressão e estão segurando essa pressão dos preços caindo hoje, tá? A gente viu que a quantidade de supply com prejuízo não realizado já chegou a 64%, né? Ou seja, 64% de todo o mercado está com prejuízo não realizado, né? A maioria deles são os long-term holders, a gente viu que está em faixa de 30 e poucos por cento ali, né? Mas a gente ainda está com faixas de prejuízo não realizado inferiores aos últimos bear markets, né? A gente viu que em outros bear markets a gente chegou a ter quase 90% de todo o mercado com prejuízo, tá? A gente viu também um novo indicador que ele rastreia, né, a atividade dos pequenos investidores e das grandes entidades, né, que pode mostrar para nós, né, um mapa de recuperação do mercado. Então, eram aqueles indicadores azul e vermelho, que a gente viu que se a gente começar a ter um aumento em ambas as linhas, a gente pode ver um interesse dos investidores, uma nova demanda entrando no mercado, que pode marcar a região de fundo de mercado ali. Então, a gente está em região de fundo de mercado, a gente acredita que sim, mas a gente ainda precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de sinais aí também, que confirmem isso, né? Então, faltam sinais para a confirmação de que essa faixa de preço dos 20 mil dólares aí é a faixa de preço que vai ser o fundo de mercado, tá? Enquanto a gente não tiver essa confirmação desses indicadores e do preço, principalmente também, né? A gente segue num bear market, a gente segue com riscos de mais quedas e mais quedas, tá? No geral, a gente tem a capitulação de todos os participantes dos mercados, né? Então, não só no mercado Bitcoin, mas sim em todos os mercados no mundo, né? A gente tem quedas e quedas aí em todos os mercados, todos os países, né? Todas as áreas, basicamente. E a gente está numa região de uma dor financeira
extrema já, né? Então, esses investidores que compravam no topo do mercado, a gente já viu que eles capitularam e já saíram do mercado. A gente viu que os long term holders também estão saindo do mercado, estão realizando prejuízos aí, em média de 30%, né? Ou seja, são os investidores que não estão suscetíveis à volatilidade do preço. E o que resta agora para nós são só os long term holders mais antigos e uma parte dos mineradores que a gente já viu que também estão desligando as suas estações de mineração e também estão vendendo os seus bitcoins para terem um pouco de retorno, pagarem suas contas, enfim, é o ganha-pão desses mineradores, né? É a forma que eles, que é o salário deles é dessa forma, né? Então, o que resta para nós agora é essa combinação da duração da dor dos investidores e a gente vê se os investidores vão aguentar essa dor, né? E quanto tempo essa dor financeira vai durar também. Então, pode ser que a gente venha a ter mais quedas aí para testar por completo aí os investidores e as entidades remanescentes do mercado, para então a gente ter uma formação plausível, uma formação que fundamente mais, assim, né, beleza, a gente fez um fundo de mercado aqui, né, então a gente acredita que possa ser essa região, mas a gente precisa ainda do tempo e da combinação do preço aí para a gente ver se essa faixa realmente vai ser a faixa de fundo de mercado. Beleza, pessoal? É isso que eu tenho essa semana da Glassnode aí. Se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat para nós. Não esquece do like. Isso. Vocês nunca vão ver fundo de mercado. Nunca vão ver fundo de mercado com notícias boas. Nunca. O fundo de mercado ele é feito no caos, caótico. Olha esse nível aqui. Olha esse nível. São 4 anos que separam uma oportunidade de compra. Olha aqui, 14 para 18, foram 4 anos o camarada esperando para cair. E simplesmente, deixa eu apagar tudo aqui. Deste fundo até aqui tinha mais de 2.000% de lucro. Deste fundo até aqui tem 481% de lucro. E o cara tá esperando 4 anos para esse sinal. Quando essa barra fechar o mês, daqui 19 dias, se ela for verde, eu vou ser um cara que eu vou estar maluco para comprar. Se nós pegarmos um canal, você colocar a base desse canal, deste topo, cortando esse topo, e puxa desse fundo, e ele automaticamente tem que bater nos outros fundos. Vou colocar um gráfico semanal, você vê ele montado. Olha onde você está. E o que me deixa mais incrédulo, que isso aqui, a parte de cima dá na escala de milhões. Ao período de 4 a 5 anos, aqui é o alvo. Não é no 69, é aqui. Beleza? Essa daí é a dica final que eu quis dar para vocês aí.